Olá, meus amigos. Chegamos ao episódio 37 da nossa série de Camille Flammarion, o poeta dos céus. Estamos conversando muito sobre as observações de Camille em relação a Victor Hugo e as manifestações espíritas em sua casa, com os fenômenos de mesas girantes e as conclusões e observações que o próprio Victor Hugo faz. Camille teve acesso a esses escritos e também ao próprio Victor Hugo diretamente, e, portanto, ele nos traz as suas impressões pessoais sobre esses encontros com Victor Hugo e sobre a leitura desses cadernos de anotações de Victor Hugo. Então, na sequência dessas observações, Camille Flammarion nos conta que um certo dia, em uma sessão espírita na casa de Victor Hugo, foi invocado o espírito de Lord Byron, que foi um poeta britânico e uma das figuras mais imponentes do romantismo, do estilo literário romântico na Inglaterra naquela época. Porém, a mesa respondeu da seguinte forma: "Aqui estou, mas não sei falar francês." E aí surgiu um impasse. Por quê? Quem estava com as mãos sobre a mesa naquele momento era Charles Hugo, um dos filhos de Victor Hugo. E Charles Hugo não sabia falar inglês. Portanto, Charles Hugo não sabia falar inglês e Lord Byron não sabia falar francês. E logo Charles Hugo declarou aquela comunicação encerrada, porque era impossível continuar se os dois não conseguissem, então, uma forma de se entenderem em um mesmo idioma. Mas nesse momento aconteceu um outro fenômeno. Um outro espírito se manifestou, se apresentou para aquela sessão, dizendo tratar-se do espírito de Walter Scott, que também era um romancista, um poeta, um dramaturgo e um historiador escocês, criador do verdadeiro estilo romance na literatura inglesa. Então ele escreveu vários romances ao longo de sua existência e foi quem solidificou esse estilo literário. E ele disse que se encarregaria de responder as perguntas e escreveu um verso que impressionou muito a Camille Flammarion. E esse verso se referia a Lord Byron, que acabava de se retirar porque não havia possibilidade de comunicação. Então escreveu Walter Scott: "Não perturbem o poeta, sua lira está quebrada. Ela cantou sua última canção e falou sua última palavra." Dizendo que a lira, que seria o instrumento de som, a lira é um instrumento, mas seria a vocalização, a capacidade de se comunicar de Lord Byron, havia se encerrado, havia cantado a última canção e ele havia dito a sua última palavra. Essa mesa, então, entre aspas, essa comunicação foi feita numa língua diferente da língua que o médium estava acostumado a falar. E isso impressionou muito Camille. O médium não compreendia a língua e traz essa comunicação na língua inglesa. E também Camille reconhece que não pode deixar de admirar a concisão e a beleza dessa resposta sucinta em um verso poético que Walter Scott trouxe no mais puro estilo tradicional inglês. Isso impressionou muito o nosso Camille Flammarion. Teria sido mesmo Walter Scott que escreveu aquilo? E ele então nos diz que não temos o direito de negar, devido ao estilo conciso, ao estilo compatível com o estilo de Walter Scott. Mas Camille conclui que esse problema das comunicações através da mesa continua sendo um problema excessivamente complexo. Para ele, havia uma complexidade muito grande nesses problemas. Há nisso tudo o testemunho de forças físicas desconhecidas. Forças físicas que ainda precisavam ser descobertas, estudadas, compreendidas, e que eles ainda não compreendiam no seu todo,
até aquele momento. Nós vivemos em meio de um mundo invisível. Ondas que não vemos devem existir. É o que Camille diz. Vivemos em meio de um mundo invisível. E hoje nós sabemos que realmente existem incontáveis tipos de ondas em frequências diferentes que os nossos sentidos não são capazes de detectar, desde o infravermelho até o ultravioleta, passando por uma gama imensa de variações. Inclusive, o próprio universo tem elementos materiais que exercem efeito gravitacional, como por exemplo a matéria escura, que todos nós sabemos que está lá, mas que não sabemos do que se trata, qual a sua natureza, a sua composição, a sua natureza íntima. Por outro lado, Camille também questiona que a identificação desses espíritos evocados, a identidade desses espíritos, está longe de ser comprovada. E para justificar isso, ele cita os próprios nomes que os espíritos dão durante as manifestações, como nós já citamos em episódios anteriores. Por exemplo, temos a sombra do sepulcro, temos a poesia, temos a ideia, temos a morte, que era como esses espíritos assinavam as mensagens. Assinado a poesia, assinado a ideia, assinado a sombra do sepulcro. E isso faz com que a identidade deles não seja revelada. Isso questiona realmente a identidade desses espíritos. Agora, ele tinha aquela hipótese que nós comentamos nos episódios anteriores, que aqueles fenômenos eram realizados pela força dos pensamentos das pessoas presentes naquela reunião. Aqueles pensamentos se conjugavam e um deles era o pensamento predominante que atuava em algum fluido, em alguma substância, alguma força natural desconhecida, em alguma onda desconhecida ali no ambiente, fazendo com que a mesa respondesse. Era a teoria da personalidade reflexo, como ele chamava. A mesa tinha personalidade refletindo a personalidade dos presentes. Então ele questionava que se essa teoria é a mais provável, como é que nós podemos descartar a possibilidade da presença de espíritos de verdade ali, de entidades individuais, de inteligências próprias? Não tinha como descartar. Ele mesmo reconhecia isso. Muito embora a personalidade reflexa fosse a possibilidade e a teoria mais provável, mais aceita, ele não tinha ferramentas, elementos suficientes para descartar a possibilidade dos espíritos realmente estarem fazendo aquelas comunicações. Mas, por outro lado, ele questionava, se tudo realmente é reflexo dos nossos pensamentos, por que quando nós pensamos, por exemplo, em Molière, que é um escritor, um poeta, ele não assina a mensagem, se é o nosso pensamento que está conduzindo a mesa? E por que a mesa insistia várias vezes em tomar ideias contrárias às que eles estavam pensando? Por que a mesa trazia comunicações, mensagens muito diferentes daquelas que o grupo estava pensando? Por que o inconsciente batia de frente com o consciente? Era essa a pergunta que ele fazia e ele não conseguia explicar. Mas ele se utiliza de uma frase de Victor Hugo que ele assume como sendo uma frase racional, uma frase pertinente. O dever da ciência é sondar todos os fenômenos. Evitar o fenômeno espiritista é fazer bancarrota da verdade. Então ele considera sim a possibilidade espírita e considera que isso tudo deve ser investigado, mantendo-se aberto todas as possibilidades. Quanto a mim, confesso que a criação desses versos ingleses, lá de Walter Scott, me pareceu tão misteriosa e tão emocionante quanto a vista de um caixão, ou a profundidade sem limites de uma noite estrelada. E sempre a pergunta vinha à mente: quem somos nós? É essa a pergunta que sempre vinha à mente quando ele estudava esse tipo de fenômeno. Qual é a natureza da nossa existência? Quem somos nós? Qual é o nosso papel no universo? A nossa inserção na natureza? Ele sempre se questionava isso e era isso que ele acabava buscando responder com as suas pesquisas.
E ele então faz agora um comentário, que é um comentário muito conhecido de Camille Flammarion, a respeito da sua relação com os espíritas, porque muitos espíritas chegavam a questionar o seu jeito de ser, o seu jeito de encarar os fenômenos. Então, nós vamos ler esse comentário que é muito interessante. Há espíritas de uma fé cega que estão certos de estarem em comunicação com os espíritos. Não é possível racionalizar com eles, e não me perdoam por não participar de suas certezas, que se tornaram neles crenças religiosas. Mas há outros que compreendem que o método científico é o único que pode nos conduzir ao conhecimento da verdade. Estes seguem sendo meus amigos. Então veja que Camille já faz uma alerta contra e sobre o fanatismo. Então ele acha que as pessoas não deveriam acreditar em todos os fenômenos piamente, sem examinar o problema. Era essa a sua grande questão. E é esse o grande problema que os espíritas tinham com ele. Os espíritas queriam aceitar e acreditar em qualquer fenômeno, mas ele não. Ele queria investigar, ele queria analisar a fundo todos os fenômenos e ter a certeza de que aquilo não era fraude ou de que aquilo era explicado por outras vias, como por exemplo a teoria dos pensamentos reflexos, da personalidade reflexa, e não pela presença de espíritos ali, muito embora ele não descartasse essa possibilidade. E aqueles espíritas que compreendiam isso nele, esse aspecto da busca científica, continuaram seus amigos, enquanto outros não o perdoaram por pensar diferente. Então isso é muito comum ao longo da história. E para exemplificar isso, como alguns espíritas respeitavam a sua maneira de ser, ele nos conta sobre uma carta que ele recebeu em 29 de março de 1904, de um espírita que era um astrônomo espírita, assim como ele, e que achava que o método científico deveria ser primordial e que respeita a maneira de Camille ser e ver o fenômeno. E ele mostra essa carta para provar que nem todos os espíritas guardavam rancor dele. Então eu gostaria de ler essa carta porque ela é muito interessante, especialmente no seu início. Querido mestre, há 40 anos ouvi em Bordeaux um senhor maduro tecer elogios a um jovem de 18 anos em condições completamente excepcionais. Segundo esse senhor, este jovem era um prodígio e deveria revolucionar o mundo. O jovem era você, se dirigindo a Camille Flammarion. E esse senhor maduro era Allan Kardec. Eu não tenho a honra de conhecê-lo. Camille, Ele está falando para Camille. Eu não tenho a honra de conhecê-lo. Nunca o vi, mas li suas obras e admiro o efeito extraordinário que você tem causado nesta pobre humanidade, mostrando o caminho que conduz a Deus e ao infinito. Para obter resultado nessa via ou nessa missão, era preciso um esforço sobre-humano, porque a maior parte das pessoas são refratárias ao estudo do céu. E lhes parece que, não podendo compreender nada deste céu, não há nada que fazer para modificar esse fato em particular. Eu, inclusive, conheci alguém que tinha medo de olhar para o céu. Na minha concepção, o que domina a espécie humana é a preguiça. Prefere-se acreditar na afirmação mais absurda do que se dar ao trabalho de buscar a causa de um fato. Crer no impossível parece natural. Um religioso certa vez disse de um púlpito: a prova de que a religião cristã é a única verdadeira, é a única verdadeira e divina, é que essa religião cristã é a única que até hoje produziu santos. Todos os santos são cristãos. Esta é uma prova aceita por muitas pessoas. Veja o absurdo, Ele está dizendo que
A prova de que a religião cristã é a única e verdadeira e é a única divina é porque todos os santos são cristãos, né? E as pessoas acham que isso é uma verdade, né? Esse astrônomo está escrevendo para Camille. Mas você deve estar se perguntando por que estou escrevendo tudo isso. É que fazem 15 anos que eu já queria ter escrito, que eu já desejava escrever. Há 15 anos eu atravessei um dos períodos mais penosos de minha vida. Me ofertaram um dos seus livros, que eu nunca havia lido. Aquele livro me interessou e me fez muito bem. Gostaria de encontrá-lo pessoalmente para agradecê-lo. Iria a Paris com esse objetivo, mas no momento preciso eu me sentia tão ridículo de molestar um escritor que não me conhecia e que provavelmente não me receberia por eu não ter nenhum título para ser recebido, que eu voltava a Bordeaux sem ter ousado comparecer à sua casa. Há algum tempo eu tive a ocasião de conhecer Monsieur Ribot. Monsieur Ribot era um amigo de Camille Flammarion. Receptor de registros em Bordeaux. Monsieur Ribot era receptor de registros em Bordeaux. Que se digna servir-me de padrinho para apresentar-me na Sociedade Astronômica da França. Então esse homem que está escrevendo, ele era um candidato a ser membro da Sociedade Astronômica da França. Monsieur Ribot seria o seu padrinho de apresentação. E aí eu perguntei a ele, e o outro padrinho? E ele me respondeu, vou solicitar a Monsieur Flammarion para ser o padrinho. Eu acreditei que sonhava. Como você deve saber, sou candidato à Sociedade Astronômica, e sob esse título de candidato, eu me permito escrevê-lo para que eu não seja um completo estranho e desconhecido a você. Assinado, Monsieur Bayard. Então, Monsieur Bayard era esse astrônomo que escreve a Camille, e Camille faz questão de citar essa carta para mostrar que um espírita o admira e reconhece a sua metodologia de trabalho e que não guarda mágoa dele. E ele encerra essas observações com o seguinte comentário. Na minha ávida necessidade de conhecer, me lancei com ardor, como muitos outros o fizeram, na exploração desse novo caminho que parecia aberto à solução do grande problema, o problema da vida, de quem somos nós, né? Desgraçadamente, isso não me facilitou a solução desejada. Ele ainda não encontrou a solução perfeita, as explicações perfeitas para aqueles fenômenos e para este problema, né? Eu aplaudo todos os esforços feitos para descobrir a verdade, mas a minha conclusão é, sem contradição, que existe um mundo psíquico e que o ser humano está dotado de faculdades desconhecidas. E aí, só para apimentar a discussão, ele traz o relato de um amigo seu que conviveu com ele lá em Langres quando ele fez a sua primeira comunhão. Esse amigo nós citamos em episódios anteriores, chamado Charles Bourdi. E ele vai falar que esse amigo havia desencarnado recentemente em Paris e que antes de desencarnar, ele havia dito a Camille que caso desencarnasse, ele traria mensagens para Camille e até hoje jamais recebi dele a menor manifestação de nenhum gênero. Então Camille traz isso para apimentar, para tentar dizer e provocar as pessoas que acreditam que talvez os espíritos não se comunicassem. Mas ele sabia também que não é simples a comunicação dos espíritos, que é preciso uma autorização, uma permissão, que os espíritos deveriam estar em condições de mandar essas mensagens e que por algum motivo, talvez, Charles Bourdi não tinha essa autorização. Esse foi então o episódio 37 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Um grande abraço a todos e vejo todos vocês no episódio de número 38. Fiquem com Deus e fiquem em paz.